número de casos de violência doméstica no estado do Rio durante a pandemia do coronavírus. Muitas vezes as vítimas estão em isolamento social com o próprio agressor. Sobre esse assunto eu converso com a juíza Renata Gil. Ela é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados, quero já agradecer pela sua entrevista. Doutora, por que a violência doméstica, nesse momento de pandemia, vem crescendo no nosso estado? É um prazer estar falando com vocês. Esse assunto é um assunto que muito interessa a AMB. Nós somos 14 mil magistrados na Associação dos Magistrados Brasileiros e a pauta da violência contra a mulher é uma pauta constante. A gente tem um grupo já de mulheres que trabalham, de mulheres e homens juízes que trabalham nesse enfrentamento, que são os juízes do Fórum Nacional da Violência Doméstica. E nós notamos que houve um incremento da violência contra a mulher exatamente em razão do confinamento. A mulher agora ela está confinada com o seu agressor. E nós sabemos que o agressor da mulher é um agressor que é covarde, que pratica esse crime na clandestinidade, no ambiente fechado, no ambiente de reclusão. Então, o fator confinamento, ele propicia que esses crimes aconteçam de uma forma quanto mais a mulher não sai para trabalhar, a mulher não tem nenhum motivo para estar na rua, né? Na minha cidade, por exemplo, a gente está quase de lockdown, eu moro em Niterói, então nem a rua para coisas básicas a gente pode ir. Isso realmente propicia esse incremento dos números e é um incremento, Luciana, preocupante, que gira em torno de 50% comparado ao período anterior. É um número, inclusive, maior do que o número verificado em outros países. A gente sabe que há uma subnotificação por trás disso, então é absolutamente preocupante. Agora, doutora, a senhora falou sobre a questão do isolamento, do confinamento, realmente não podemos sair de casa. Como incentivar essa mulher, nesse momento, a denunciar? São as campanhas, né? A maior divulgação dos números de telefone para denúncia. A gente tem vários números, o 190, que é para a Polícia Militar, o acionamento da Polícia Militar, que é o número ordinário. A Polícia Militar, pelo menos no Rio de Janeiro, aciona as suas patrulhas de violência contra a mulher. Nós temos também o número 100, que é o número de direitos humanos, e o 180, que é o número específico para o combate à violência contra a mulher. Mas nós sabemos que muitas mulheres em situação de deficiência, inclusive financeira, não tem nem aparelho celular. Então, é aquela coisa de o vizinho mete a colher na briga de marido e mulher. É muito importante que os vizinhos ajudem, que os familiares ajudem. Os sinais são muito notórios de uma vítima de violência. E nós, na Associação dos Magistrados Brasileiros, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, estamos preparando uma grande campanha que sairá dentro de poucos dias para facilitar o caminho da denúncia. Nós temos várias iniciativas de aplicativos já funcionando, temos alguns municípios em que estão funcionando em emergência, em plantão, mecanismos de proteção à mulher, então há todo um movimento. A questão mesmo é que a mulher está impedida de sair de casa, então a denúncia fica também mais difícil. A nossa ideia é que a gente crie um ambiente, um lugar que nem seja o distrito policial e nem seja uma patrulha, mas que a mulher possa sair para fazer a sua denúncia. É isso que vocês vão ver em breve, essa campanha bastante bacana que a AMB está protagonizando com o Conselho e com a Anvisa. Agora, doutora, qual tem sido o papel da Patrulha Maria da Penha nesse momento de pandemia? Papel fundamental, porque a patrulha ela tem um olhar diferenciado com relação a essa ocorrência. Então, a experiência em atendimento, o olhar mais detido para essa vítima facilita a denúncia, a mulher se sente mais segura, mais confiável, mais confiante, porque é um ambiente confiável e isso facilita a denúncia. Facilita a denúncia, facilita o processamento dessa ocorrência, tudo é mais rápido. Então, o nosso incentivo às patrulhas pelo país inteiro é gigantesco. A gente acha que é uma medida muito eficiente. Agora, nós sabemos que há carência ainda de policiais militares e isso se reflete também nas patrulhas. Então, o investimento nessa área, a canalização de recursos financeiros, inclusive de organismos internacionais, para esse patrulhamento específico,
seria muito importante que as polícias tivessem uma destinação específica para esse tipo de patrulhamento. Nós sabemos que o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem patrocinado medidas de combate à violência contra a mulher, então nós gostaríamos que houvessem destinações específicas para esse combate. Agora, doutora, a senhora lembrou aí da campanha que vocês estão preparando para dar mais visibilidade a essa situação que as mulheres estão passando. No Congresso Nacional tem um projeto de lei que sugere justamente dar mais visibilidade ao número 180. A senhora acredita que isso é suficiente? Suficiente não, mas importantíssimo. Nenhuma medida isolada no combate à violência, seja contra a mulher, violência como um todo, é suficiente, porque os nossos índices são altíssimos e nós sabemos que esses índices demoram a diminuir, né? Tem uma diminuição muito lenta. Então, nós entendemos que qualquer mecanismo como esse de fortalecimento é importante. São medidas que agregam, mas deve haver um plano nacional coordenado com os estados e municípios para essa temática. Isso é muito importante. Nós ainda não vimos essa coordenação nacional, talvez partindo do Ministério da Justiça, né, com entidades que apoiam, como nós, que pegamos, né, o problema para resolver. Quando o problema chega ao judiciário, ele já é um grande problema para resolver, porque aí tem que ser aplicadas as medidas de afastamento e a proteção efetiva, porque quando a mulher chega à justiça, a gente não pode, né, negligenciar, ao contrário, a gente tem que tratar aquele tema como um tema importantíssimo. Então, eu penso que essa medida legislativa ela é importante, mas ela não é suficiente e não pode ser tratada como uma medida definitiva. Outras medidas precisam ser agregadas. Agora, doutora, a senhora até tocou um pouco nesse ponto que eu quero abordar, que é a questão da perda de renda das mulheres, né, nesse momento de pandemia, e isso acaba deixando essa mulher mais vulnerável. E aí, o que fazer, doutora? Na sua opinião, o que poderia ser feito? É gravíssimo. Nós sabemos que muitas mulheres que sofrem violência suportam a violência em razão da dependência financeira do homem, né? Às vezes elas não têm condições de sustentar os filhos e acabam admitindo e deixando que isso aconteça. Então, medidas de fomento a isso são importantes. Eu vi agora aqui no programa da renda emergencial, as mulheres solteiras receberam o dobro da renda de pessoas, né, normais. Então, talvez algumas medidas nesse sentido, né, uma atenção especial do governo a isso, seria muito importante, que houvesse medida de incremento à saúde financeira das mulheres. Eu já noto alguns projetos de empoderamento, até de encaminhamento de emprego, né, em algumas cidades, mas são projetos ainda muito isolados e muito pequenos. Nós precisamos realmente, essa palavra aí, empoderamento, que é tão utilizada hoje, né? Na verdade, o que nós precisamos é fortalecimento da situação financeira da mulher para que ela tenha condições de ser independente, tanto emocionalmente como financeiramente, daquela situação de violência, daquele agressor. Doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados, quero mais uma vez agradecer pela sua entrevista. Se a senhora quiser deixar alguma mensagem para as mulheres que vão estar nos assistindo. É que elas tenham coragem, não tenham vergonha e que toda a rede de apoio seja uma rede de apoio solidária. Na verdade, isso é uma responsabilidade social. O combate à violência é uma responsabilidade social que deve ser assumida por todas as instituições, mas especialmente por todos os cidadãos. Cada cidadão pode ajudar. Então, denuncie, ajude seu vizinho, ajude seu parente que esteja nessa situação de violência.